Boa noite. Boa noite, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Farnese, sou médica nutróloga e hoje eu vou fazer uma live com uma pessoa muito especial, professor Armando Chiari. Dr. Armando Chiari é cirurgião plástico, foi meu professor no UFMG, é preceptor da residência de cirurgia plástica do HC, UFMG. Vou esperar ele entrar aqui para poder, para a gente poder iniciar. Convidando você aqui, professor, esperar ele aceitar para a gente poder começar a nossa conversa. Nosso tema de hoje é peso versus cirurgia plástica. Oi, boa noite. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Boa noite, Boa doutora Ana. Como noite. Tudo está? bem? Eu tô Tudo bom? bem, e o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Que honra a gente poder fazer essa live juntos, finalmente. Vamos conseguir fazer. É um grande prazer, doutora Ana. Acho Prazer é ótimo. todo meu. Prazer é todo meu, professor. Quer se apresentar? Eu comecei a falar um pouco aqui sobre você, mas fica à vontade para se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou Armando Chiari, sou cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina do UFMG, onde a doutora Ana foi minha aluna. Foi um grande Um prazer grande tê-la como prazer. aluna. Prazer foi E meu. sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da ISAPS, que é uma sociedade internacional de cirurgia plástica. Sou o coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da UFMG e hoje eu coordeno 9 residentes em formação de cirurgia plástica. É. É um grande Currículo, prazer estar aqui com você, Ana. o prazer é todo meu, professor. O prazer é todo meu. Que currículo maravilhoso, currículo extenso. É uma coisa muito importante, né? Eu quis convidá-lo para essa live, porque eu acho que é um assunto muito importante. Eu, como médica nutróloga, tenho acompanhado alguns pacientes, né, em processo de perda de peso. A grande maioria dos meus pacientes é paciente com sobrepeso ou obesidade, e eu vejo muita necessidade de que os cirurgiões como um todo, principalmente cirurgiões plásticos, como é o senhor, que assim que se atentem e sempre orientem os pacientes sobre a importância do peso adequado para serem submetidos a uma cirurgia plástica, né? A gente que atende todo tipo de paciente, todos os IMCs possíveis, né? Eu acompanho tanto pacientes que às vezes resolveram ser submetidos a uma cirurgia porque eles acreditam que aquela cirurgia vai emagrecê-los, vai mudar a composição corporal, e outros pacientes que são orientados a perderem peso, a estarem já dentro do peso adequado, do IMC adequado para serem submetidos à cirurgia. Então, eu quis convidá-lo, porque sei que você, nem o senhor, não consigo falar você, mas sei que o senhor é um Posso falar profissional, você. é um profissional que se atenta muito para essa questão, né? E que tem um grande zelo por todos os seus pacientes, se atenta muito e sempre tenta orientá-los sobre a importância, né? Então, eu queria que falasse aqui também para o nosso público qual a importância de estar dentro desse peso adequado, dentro do IMC adequado para uma cirurgia plástica. Doutora Ana, eu considero fundamental. Por quê? Porque uma paciente acima do peso, ela vai ter muito mais chances de complicações na sua cirurgia do que uma que está com IMC adequado. Em termos de técnica cirúrgica, é muito mais fácil e muito
é melhor operarmos pacientes dentro do peso adequado, porque o excesso de gordura na área a ser operada dificulta tecnicamente, possibilita complicações como hematomas, seromas, cicatrizes de má qualidade, perdas de porções de pele. Na mamoplastia, facilita perdas de areolas, perdas de porções, inclusive do mamilo. É realmente todo tipo de complicação, infecção, dificuldades de cicatrização, todo tipo de... Apagou aqui, querido. Agora eu tô te vendo. Deve ser a Tá me luz. vendo? Ah, Tô. Tô então, vendo. reapareceu aqui, deve ser alguma... Reapareceu? Mas então, onde é que estávamos? As Das complicações. complicações. Exato. Então, tudo fica mais fácil se a gente opera um paciente no seu peso adequado. E as complicações são muito menores. Quando uma paciente, eu falo uma paciente que a grande maioria é mulher, né? Seu público deve ser uma grande maioria mulher, né? É em torno de 10% a porcentagem de De homens. homens, é. É, Então, quando meu público também é predominantemente feminino. Então, quando um paciente te procura para ser submetido a uma cirurgia plástica, qual que é a análise que o senhor costuma fazer, professor? Pesa, olha a altura, calcula IMC? isso, exatamente. Faz parte de toda a primeira consulta nós pesarmos o paciente e medirmos o paciente. Calculamos o IMC, avaliamos outros dados, como, por exemplo, a idade do paciente, a distribuição da gordura corporal e, dessa maneira, indicamos ou não a cirurgia. Se ela está com o IMC muito alto, se ela tem uma distribuição de gordura que não favorece a cirurgia, pedimos para que ela emagreça e muitos deles eu encaminho para a minha nutróloga preferida. Obrigada. Obrigada. Geralmente, um paciente que está no IMC acima de 25, esse paciente acima de 25, do IMC acima de 25, ele vai ser encaminhado para que ele perca peso ou não? Vai depender dessa distribuição de gordura? Vai depender da distribuição de gordura, vai depender da idade, né? E do tipo de cirurgia também, né? Não quer dizer que quem tem o IMC acima de 25 esteja impedido de operar de maneira nenhuma. Mas tem que ser avaliado todo esse conjunto de fatores. Entendi. Por exemplo, para a lipoaspiração, é extremamente importante que nós possamos modelar o corpo da paciente. Então, se ela tiver um IMC baixo, vai ser extremamente importante para que o resultado seja mais gracioso, seja mais perfeito. A lipoaspiração não é feita para emagrecer ninguém. É feita para retirar gorduras localizadas e para modelarmos o corpo. É extremamente importante que o paciente tenha essa noção. Muita gente acha que vai emagrecer com a lipoaspiração, né? Eu, inclusive, às vezes atendo pacientes que falam assim que vão primeiro tentar fazer uma cirurgia plástica, vão tentar fazer uma lipoaspiração, para depois emagrecerem o que falta. Porque elas acreditam que vão emagrecer fazendo a cirurgia. Isso é uma coisa bastante presente no nosso consultório, né? Muito presente. Eu acho que é desinformação. Porque eu acho que se pararmos para pensar, é uma coisa fácil de entender. Se nós temos um paciente que tem uma quantidade muito grande de gordura no corpo, como que eu vou modelar esse paciente? Qual que vai ser o meu direcionamento? Se eu
fizer uma cirurgia num paciente desse tipo, eu não tenho como esculpir adequadamente esse corpo. Eu não tenho como modelá-lo. Simplesmente eu vou tirar uma quantidade de gordura ali com o objetivo de emagrecimento. E isso não é o objetivo da Da lipoaspiração. A lipoaspiração. lipoaspiração é para modelar, é para esculpir o corpo do paciente com arte. Isso mesmo. Falou bonito. É muito importante que os pacientes que tenham essa noção, né? É o que o senhor mesmo falou, a desinformação. Hoje as pessoas têm muito acesso à informação, porém não é uma informação de qualidade na maioria das vezes. Exato. Né? Então, e principalmente hoje a gente vive muito esse mundo digital, então o tempo todo as pessoas são bombardeadas com imagens de pacientes, pessoas, né? De blogueiros, de famosos, de pessoas que foram submetidos aí a uma lipo HD e foram esculpidos, e a pessoa chega com aquela expectativa, né? Então, muitas vezes o paciente chega para a gente com uma expectativa de que vai ficar com aquele abdômen ali trincado, aquela barriga tanquinho, que vai ficar tal qual a blogueira que está seguindo ali no Instagram. Né? E é muito importante a gente trabalhar alinhar mesmo essas expectativas, né? Que nem sempre elas vão condizer com a realidade daquela pessoa. Né? Um paciente que esteja no IMC acima de 30, professor, aí um IMC já assim, de obesidade, Aí, esse acima de paciente 30 eu já não vou operar, não né? vai operar. Não vou operar. O paciente com sobrepeso, com IMC entre 25 e 30, dependendo de todos esses fatores a que eu me referi, eu vou operar. Um paciente de 70 anos, ela não pode, não se pode exigir dela um peso de um paciente de 35, né? Então, entre 25 e 30, levando-se em conta a idade, distribuição do corpo, da gordura e quantidade de massa magra que o paciente tem, nós operamos. Acima de 30, definitivamente eu não opero. E quais as orientações que são dadas a esses pacientes de perda de peso? Que é difícil abordar isso, né? É difícil, deve ser um momento difícil, porque elas devem, eu imagino que os pacientes chegam com muita expectativa, então já procura aquele momento assim de já procurar pelo cirurgião plástico, geralmente assim, é um sonho, né? Tem paciente que tem aquele sonho, então trabalha um tempo ali, começa a pesquisar muita coisa, trabalha muito tempo, tanto na cabeça, né? Vai tendo várias ideias, procura um cirurgião, e aí chega no Dr. Chiari com muita dificuldade para marcar na agenda, e aí chega na consulta, o IMC é acima de 30. Como que o senhor aborda isso com o paciente? Ana, é importante demais que nós façamos essa abordagem com muita tranquilidade, mas também com firmeza. Então, por exemplo, eu vou fazer uma mamoplastia. Uma paciente, normalmente, ela quer fazer uma mamoplastia redutora porque a mama é grande e ela é ptosada, é uma mama caída. Mas se ela está acima do peso, o que acontece? A porcentagem de gordura nas mamas é muito grande. Então, ela tem uma distensão, o volume aumenta e isso disfarça o verdadeiro grau de queda dessas mamas. Então, temos que ter muita tranquilidade de explicar para elas que a verdadeira queda dela não está sendo mostrada naquele momento. Depois que ela emagrecer, aquela ptose aumenta, às vezes, muitos centímetros. O que acontece? Se eu opero essa paciente acima do peso, eu não vou estar corrigindo a verdadeira queda dessas mamas, a verdadeira ptose dessas mamas. E existe uma grande possibilidade de que ela venha a perder o resultado em pouco tempo. E isso é uma coisa que depõe contra o meu trabalho. Eu não estou disposto a ter esse tipo de
de trabalho negligenciado, né? Eu não posso Uhum, operar uma paciente, poucos meses depois ela tem uma mama caída e com cicatrizes. uhum. Como é isso? Né? É. Então, eu Até sou, depois isso já impede que o paciente tenha que reoperar, né? com certeza, tem de reoperar. E a gente deve evitar, ao máximo, levar o paciente à reoperação. Como que a gente Uhum, evita isso? A gente opera pacientes com o peso adequado, com IMC uhum, adequado. Nós temos todo o cuidado possível durante as operações. Nós nos prendemos aos detalhes, nós gastamos o tempo necessário para que todos esses detalhes sejam abordados e que possamos ter um resultado o melhor possível para aquela paciente. Não importa uhum. o tempo que demorar, mas a gente tem de dar o nosso melhor para aquela paciente Com daquele dia. certeza, com Né? certeza, com Então, certeza. com isso a gente consegue evitar o número de reoperações, com certeza. Tem uma pergunta aqui, professor. Parece que é Darli Sabrina. Tenho 1,52 m, peso 67 quilos. Quero fazer lipo. Então vai modelar meu corpo? Fala aí qual que é o IMC dela, doutora Ana. Eu tenho que calcular aqui. Mas é sobrepeso. Eu E a não sei. idade dela, qual que é? Qual a sua idade, Sabrina? Vou esperar ela mandar aqui para mim. Que ela colocou aqui. E tem alguém aqui, a Rosimeire, que mandou uma pergunta. O senhor faz cirurgia combinada, tipo retirada do útero por indicação médica e abdominoplastia? De maneira alguma, Não, absolutamente. Ela vai fazer a cirurgia ginecológica dela e depois aguardamos 6 meses e podemos operar a cirurgia plástica. Nós não podemos nos dar ao luxo de facilitar complicações na cirurgia plástica. A cirurgia plástica deve primar pelo cuidado de se evitar complicações. Esse tipo de cirurgia eu realmente não indico. não digo. Sabrina respondeu, tem 36 anos. 36 anos, tá Uhum, jovem, tem menos que uhum. 40 anos, né? Qual é a altura dela? 1,52 m 52. e, e 67 quilos. Eu não operaria. Eu Uhum. indicaria a doutora Ana Farnese para ajudá-la Perdeu a peso. perder esse peso e chegar no IMC adequado. Viu aí, né, Sabrina? Ela mandou, porque é importante, né, assim, alinhar essa expectativa e abordar. Acho que a partir do momento que o paciente está esclarecido sobre a importância, né, que a questão do peso, a questão da composição corporal é realmente um indicativo de saúde, é um indicativo de que vai ter menos complicações e até que essas expectativas em relação à cirurgia vão ficar mais próximas da realidade, né, professor? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas vão. Eu falo que muitas vezes eu barro, eu tenho paciente que quer fazer esse caminho inverso. Fala assim, ó, Ana, depois eu vou primeiro fazer uma cirurgia, vou fazer uma lipoaspiração, depois eu volto para a gente continuar o projeto de É o emagrecimento. contrário. Faz o É o contrário. contrário. E aí eu falo assim, você vai fazer 2 vezes, talvez você faça 2 cirurgias, você vai fazer a primeira cirurgia e não vai ficar satisfeita. Depois você vai ter que continuar perdendo peso, fora os riscos das complicações, né? Que são muitas, né, professor? Acho assim, quando a gente trabalha com um sonho, né? Se a pessoa já está procurando, porque tem aquele sonho, muitas vezes é uma mulher que já foi mãe e tem o sonho de fazer abdominoplastia para poder corrigir, né? Aquele excesso de pele, né? É uma pessoa que já tem a mama caída, então quer fazer a correção dessa mama, que é um problema que incomoda tanto, quer colocar uma prótese, né, de silicone. Acho que não vale a pena, né? A gente precisa alinhar e ajustar muito bem mesmo essas expectativas e esclarecer os riscos,
né? E as complicações que essa pessoa pode correr, né? Que podem acontecer. A Edna tá colocando aqui também, tem 59, pesava 97, tem 59 anos, eu acredito. Não, 59, não, 59. Pesava 97, agora com 71, esperando chegar a 55 para que possa fazer a cirurgia, pois a gravidade fica visível, né? Ela está indo no caminho certo, né? Tá no caminho certo. Uhum. A Sabrina colocou, 1,65 m, ela não tem 1,52 m, tem 1,65 m. Só acho que tem uma barriguinha porque tenho 2 filhos, um de 16 e um de 5 anos. Mas tenho muito pânico de corte, porque não tenho nenhum corte. Deve chegar muito também, né, professor? É verdade. A cirurgia plástica, ela é uma troca, não é? Então, existem determinadas alterações no corpo que exigem cicatrizes, né? Uhum, Uma mulher que foi mãe mais de uma vez, normalmente ela tem excesso de pele no abdômen. uhum, Então, é impossível que a gente possa ajudá-la sem fazer cicatrizes que não são tão pequenas, mas são muito bem localizadas. uhum, Então, as cicatrizes da abdominoplastia, elas são bastante baixas e seguem o traçado do biquíni. Então, normalmente, as minhas pacientes não se queixam das cicatrizes, não. uhum, Agora, fazermos uma lipoaspiração em uma paciente com flacidez não está indicado. Por quê? Porque vai piorar a flacidez dela. Então, às vezes, uma paciente que é mãe, que teve 2 gestações, às vezes engordou durante as gestações, depois ela chega no consultório para que possamos fazer na consulta, para que possamos fazer uma lipoaspiração, normalmente eu tenho de contraindicar. uhum, Indicar, eu posso até fazer uma lipoabdominoplastia ou uma lipomini abdominoplastia, mas com flacidez eu não faço apenas lipoaspiração. Não. uhum. Entendi. A lipomini abdominoplastia seria aquela, abaixo do umbigo ali? Abaixo da cicatriz umbilical? Como? Repete a pergunta. A lipoabdominoplastia é aquela como diz, vou falar como leiga, que puxa a pele abaixo da cicatriz umbilical? Seria essa? A A mini? lipoabdominoplastia, a mini que você A perguntou, mini, a a mini, mini. a mini. A lipomini abdominoplastia, ela não resseca toda a pele do umbigo para Do baixo. umbigo, entendi. Ela preserva a cicatriz umbilical e cerca de 10 centímetros abaixo, com a pele esticada, a gente Uhum, inicia a ressecção de pele. Nós conseguimos, em muitos pacientes, fazer grandes ressecções de pele. uhum, E ela é indicada naquelas pacientes que não têm flacidez importante do umbigo para cima. uhum, Do umbigo para cima, se você não tem um excesso importante de pele, então não tem como a pele acima do umbigo chegar lá embaixo na região pubiana. Então nós vamos uhum, ter de ressecar, guardando uma distância da cicatriz umbilical e cortando inferiormente. uhum, Às vezes, a paciente tem um grande excesso de pele infraumbilical. E a gente uhum. faz grandes ressecções de pele com uma mini abdominoplastia. Interessante, interessante. Isso eu não É, sabia. muito, é Interessante. uma cirurgia muito especial, com Aham, não, certeza. mas deve ser mesmo. A Sabrina falou: acho que essa mini vai ser ideal para mim. Tem que procurar o Dr. Chiari para ele te avaliar, Silon, aguardo né? você lá, Sabrina. Isso, Sabrina. Professor, quando a paciente, voltando nesse assunto do peso, do IMC adequado, vamos supor, você identificou
que essa paciente tem um IMC acima de 30, deu bomba para ela ali naquele momento, falou, olha, tem que emagrecer, tem que perder peso, encaminha para mim. Eu sempre recebo esses encaminhamentos muito bonitinhos, elas são muito bem esclarecidas quando elas chegam até mim. Eu fico muito feliz, porque tem gente que, algumas pessoas podem se perder no meio do caminho, né? Tem pessoas que quando o cirurgião fala, olha, não vou te operar, você não tem indicação de operar agora, tem que emagrecer, tem gente que vai procurar outra pessoa que opere. Em algum lugar vai achar alguém que opere do jeito que ela está, né? Que é exatamente o que o senhor está falando aqui, que não deve ser feito porque não vai esculpir, não vai cumprir com o objetivo da cirurgia. Mas elas chegam até mim, por exemplo, muito esclarecidas e falando, não, o doutor Chiari falou que eu preciso emagrecer, que eu tenho um problema de saúde, que isso vai ser bom para mim se eu tratar, eu preciso emagrecer. Existe já um prazo estabelecido de retorno dessas pacientes ao seu consultório ou não? Geralmente a orientação é quando elas estiverem dentro do IMC para elas procurarem novamente o seu consultório. Essa é a segunda opção, não A existe um segunda. prazo. Né? Uhum. Depende do sucesso, da rapidez do processo de Do emagrecimento. processo de emagrecimento. Eu geralmente falo, quando você alcançar tal peso, ou IMC tal, aí você volta para mim reavaliá-la e ver se nós mantemos esse plano cirúrgico inicial, que foi falado nessa primeira consulta. A gente já teve até casos, né, de pacientes que, quando elas chegavam até mim, teve uma paciente em especial que ela chegou e ela estava com um peso um pouquinho mais alto do que nas últimas consultas comigo. E aí ela ficou triste, porque o peso na balança estava mais alto, mas quando a gente foi fazer a bioimpedância para ver a composição corporal, ela estava tão focada no projeto de mudança de estilo de vida que ela ganhou muita massa muscular. E aí eu falei, não, fica tranquila, a gente vai mandar a bioimpedância para o doutor Armando Chiari e ele vai avaliar, ele vai ver que seu peso de gordura reduziu, apesar do seu IMC não ter reduzido tanto, né? Foi realmente assim, um caso muito especial. E o senhor vê essa importância dessa avaliação pela bioimpedância? Porque o senhor fez, né? Inclusive, a sua bioimpedância, Isso, conheceu o exame. Foi ótimo, isso tem me ajudado muito e eu acho que está tendo muito sucesso o seu tratamento, suas orientações. Pessoalmente, eu tenho visto essa melhora, tá? Fico muito feliz. Tem alguém perguntando aqui se você faz lipoescultura de papada abaixo do pescoço. Faço, com certeza, mas veja bem, a paciente ela tem de ter uma pele submandibular, uma pele do pescoço muito elástica para que possamos fazer apenas lipoaspiração. Depois de uma certa idade, dificilmente isso acontece. E quando existe flacidez junto desse acúmulo gorduroso abaixo da mandíbula, no pescoço, é necessário fazermos um lifting cérvico-facial. Porque a pele da região cervical, após uma certa idade, ela não vai retrair bem. Existem procedimentos não cirúrgicos para que possamos melhorar essa elasticidade de pele. Mas, após uma certa idade, o mais indicado é fazermos realmente uma lipoaspiração e depois o lifting cérvico-facial, no mesmo procedimento. Interessante. Joana Medrado colocou: Dr. Chiari é um artista, um exemplo de cirurgião ético e cuidadoso. Sou muito fã. Ele é mesmo. Obrigado, Joana. É um prazer ter você aqui conosco. É isso mesmo, pessoal. Eu ia te perguntar o seguinte: nesses anos, né, assim, como cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, preceptor da residência de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas da UFMG,
né, membro de tantas sociedades, nesses anos todos, o senhor já presenciou algum caso mais sério de complicações relacionadas ao excesso de peso de algum paciente que tenha realizado cirurgia plástica com uma complicação mais séria? Sim, com certeza. O que que foi, Já assim? tive a oportunidade de ver, por exemplo, algumas necroses de complexos areomamilares de pacientes acima do peso, de ver processos infecciosos, de ver dificuldades de cicatrização, de ver maus resultados estéticos também, né? Pacientes que Uhum, muitas vezes nos procuram depois das complicações acontecerem e que, depois delas acontecerem, a possibilidade de tratamento imediato é um pouco restrita, né? uhum, E o que eu tenho a recomendar é realmente que as pacientes emagreçam antes. uhum, Isso é o ideal. Elas terão resultados melhores, mais duradouros e com menos chances de complicações. uhum. E as recomendações, professor, para os pacientes no pós-cirúrgico? Porque muitas vezes as pacientes ficam muito preocupadas em perder o resultado da cirurgia, né? E quais são essas recomendações? O paciente procurou atendimento, emagreceu, fez o tratamento direitinho, voltou, fez a cirurgia, né? Foi submetido à cirurgia plástica e aí tá tudo correndo bem. Quais são as orientações de retorno às atividades físicas, às atividades rotineiras? Como são essas recomendações? Cada cirurgia tem uma orientação em relação ao retorno às atividades físicas, Uhum, que é fundamental para que elas consigam manter aquele peso, aquela conquista que uhum, elas alcançaram, né? uhum, Então, a recomendação principal é que não aumente o peso, que elas possam controlar a sua dieta, que elas possam praticar exercícios físicos e não aumentem o peso, porque uhum. se elas engordarem, elas vão perder o resultado da cirurgia. Da cirurgia. Vai Uhum. comprometer o resultado da cirurgia. Uma coisa que eu tento frisar sempre com as pacientes nas consultas, no consultório nutrológico, né? É o seguinte, muitas vezes elas ficam muito focadas em perder o peso para a cirurgia. E aí eu tento sempre trabalhar da maneira como eu trabalhei com aquela outra, com aquela nossa paciente que teve um resultado assim, muito, muito bacana, que está muito feliz, né? Ela está muito feliz de ter seguido as recomendações e estar mantendo o resultado. Já está com mais de um ano de cirurgia agora e mantendo excelentes resultados. Eu tento alinhar muito essa questão, trabalhar a cabeça mesmo das pacientes em relação à perda de peso, que no primeiro momento a gente vai fazer uma dieta com baixa caloria, precisa fazer dieta, reeducação alimentar. Em alguns casos, pode ser necessário medicação, depende, né, desse IMC, depende se a pessoa sente muita fome ou não, se a pessoa tem resistência insulínica ou não. Aí a gente vai, né, vai trabalhar ali de acordo com a individualidade daquela paciente. Cada caso é um E caso, né, cada Ana? caso é um caso, né? Não é todo mundo, não é aquela coisa de procurar o médico, procurar o nutrólogo para tomar né, como diz, um coquetel de medicações para emagrecer. Não vai ser um emagrecimento a todo e qualquer custo. Eu sempre tento frisar isso. E é muito importante saber que do outro lado, elas não têm esse tempo pré-determinado para voltar. Porque senão elas ficam enlouquecidas, né? Os pacientes ficam mesmo enlouquecidos que precisam emagrecer tantos quilos em tanto tempo. E trabalhar isso é muito difícil. Então, eu sempre tento conversar, alinho as expectativas e explico todo o caso, né? A gente faz o diagnóstico, a pessoa tem um diagnóstico de obesidade, o tratamento deve ser conduzido de uma maneira, né? Se o diagnóstico é sobrepeso, é uma outra maneira. Se tem alguma outra doença associada à obesidade ou ao sobrepeso, a gente precisa tratar.
E vai mudar até a questão se existe necessidade de medicação ou não naquele momento. Mas a principal indicação vai ser uma dieta hipocalórica, né? Precisa consumir menos caloria do que está gastando. E eu deixo sempre, assim, muito bem ajustada essa ideia de que precisa fazer a atividade física, né? Porque com a atividade física, além da paciente gastar mais energia, né? Então vai elevar o gasto energético dela, então fazer essa dieta, perder esse peso vai ser mais rápido do que se ela ficar sedentária. Mas principalmente eu tento alinhar a questão da atividade física para o pós-cirúrgico, porque em alguns momentos elas quando tiverem emagrecimento, vão fazer a cirurgia e vão ficar um tempo ali sem se movimentar, né? Exato. Então vão ficar um tempo sem poder fazer. Esse tempo vai ser variável, né? Dependendo da cirurgia, talvez até 3 meses, né? Dependendo. Na Isso. abdominoplastia e mini abdominoplastia, nós fazemos o tratamento cirúrgico da diastase dos retos, que é o afastamento dos retos abdominais, que acontece nas pacientes durante a gestação, as gestações, e pacientes também que ganharam muito peso. Com o processo de emagrecimento, a diastase que aconteceu, ela vai se manter. Ela não, o tratamento é cirúrgico. Nas gestações também. Toda mulher que teve uma, duas gestações ou mais, especialmente após 2 gestações, a diastase é importante. Ela deve ser corrigida cirurgicamente. O ganho estético é muito importante, porque a circunferência abdominal ela diminui quando nós aproximamos esses músculos. E a sutura que nós fazemos, que é com um nylon inabsorvível, que é para se manter para sempre ali, segurando esses músculos, ela necessita de 3 meses para que ela esteja firme, que ela resista aos exercícios físicos. Então, o paciente que se submete a lipomini abdominoplastia, abdominoplastia completa, ela precisa ficar 3 meses sem fazer exercício físico. Apenas caminhadas a partir de 15 dias. E isso é importante. Não, com certeza. E assim, eu tento ajustar que se essa paciente vai ser submetida a uma cirurgia e que vai, né, ela passou por um processo de emagrecimento e ela vai ficar 3 meses sem poder se movimentar, nem de forma muito ativa, vai ser uma caminhada leve, né, e tudo mais. Então, assim, existe um risco dela perder massa muscular. Né? E quando o paciente, é o que eu sempre tento explicar, falo, gente, o pós-cirurgia é muito importante você se prepararem para o pós-cirurgia, porque a gente não pode assim, deixar na nossa cabeça que vai ser só aquele momento, vai fazer a cirurgia e pronto, acabou. Não, preciso me preparar para o pós. Se eu tenho o risco de perder massa muscular, então agora é o momento de ganhar, de me preparar, de ganhar massa, ter uma massa de reserva. Essa massa muscular, ela vai prevenir que eu fique sarcopênica. A sarcopenia é uma doença, né? Que a pessoa pode ficar aí com extrema fraqueza. É uma doença até assim, muito perigosa quando a pessoa, um sarcopênico, por exemplo, pega uma infecção leve, às vezes pega um Covid leve, a pessoa pode evoluir de maneira desfavorável. Então, precisa né, trabalhar para poder preservar essa massa muscular. E a pessoa que está com uma massa muscular adequada, ela continua gastando muitas calorias para poder viver. Então eu falo assim, quando você tem muita massa, você trabalha, além do seu emagrecimento, o ganho de massa, mesmo que você fique um tempo sedentário, você tem uma massa ali de reserva que vai fazer com que você continue gastando muitas calorias. E isso não vai fazer com que você reganhe peso tão rápido. Então, quando você voltar a fazer atividade física, você vai potencializar os seus resultados. A chance de que você
né, preserve a sua cirurgia, né? Por mais tempo que você não reganhe peso e perca a sua cirurgia, né? É muito maior. Então, assim, é muito Sim. importante, né, a gente trabalhar, né, nesse aspecto. Sabrina perguntou o que eu acho do Ozempic e do Saxenda. Esse não é muito tema da nossa live, Sabrina, mas assim são medicamentos que eles são análogos de GLP-1, são medicamentos que vão induzir mais saciedade. GLP-1 é um hormônio que a gente produz e que nos dá mais saciedade. Ele diminui resistência insulínica, diminui gordura visceral. São medicações que vão atuar tanto na fome fisiológica quanto na fome do prazer, naquela fome hedônica. Geralmente, o Ozempic, no nosso país, o Ozempic é usado para tratamento de diabetes, pré-diabetes, mas a gente já sabe que ele tem um potencial aí de ajudar também na perda de peso, mas não é usado na obesidade. Não que não é usado, ele não é um label no tratamento da obesidade. E o Saxenda é o medicamento padrão ouro no nosso país, on-label, né, com indicação em bula para o tratamento da obesidade. O Ozempic, eu já tive muito paciente que emagreceu muito usando o Ozempic, mas ele não é usado com indicação em bula para tratamento de obesidade. Né, mesmo que algumas pessoas emagreçam usando a medicação associada à dieta, atividade física. Num outro momento eu vou conseguir responder melhor sobre, né, sobre essas duas medicações. O Bruno Farnese, meu marido, cirurgião, está perguntando aqui: emagrecer antes ajuda muito no resultado da abdominoplastia? Os casos que vi casos de infecção e pontos que abrem foram, tipo assim, os casos que vi, casos de infecção e pontos que abrem foram de pacientes bem acima do peso. Essa pergunta é para o senhor, professor. Se emagrecer. Como vai, Bruno? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Também foi meu ex-aluno, viu? Também foi meu aluno. Mas veja bem, com certeza, as complicações, as dificuldades de cicatrização, os processos infecciosos, as cicatrizes extensas, os maus resultados cirúrgicos numa abdominoplastia são sempre muito mais comuns naqueles pacientes que são operados acima do peso. Então, é uma das cirurgias em que realmente, como ela tem um grande descolamento, existe o favorecimento de complicações, seromas, hematomas. Na paciente em que é feito um grande descolamento e que existe uma massa gordurosa maior, realmente o índice de complicações é muito maior. Ótimo, professor. Quer fazer alguma consideração, professor, sobre o nosso tema da nossa live? Existe a pergunta da Edna. Edna, Quem está me falando agora? Tem uma pergunta da Edna aí? deixa eu ver. Edna, eu tenho alergia a látex gravíssimo. Existe uma sala própria para deixar o paciente seguro? Quanto tempo dura uma abdominoplastia e tempo de recuperação? Amanda, esse esclarecimento. Os pacientes que têm alergia a látex, elas têm de nos informar previamente. Nós informamos o nosso hospital. Toda a sala é preparada para que não haja contato de látex com o paciente. A sala, os materiais que serão usados nela, o tipo de luva que é usada, tudo é diferente. Existe uma preparação que começa bastante tempo antes do horário programado da cirurgia. As enfermeiras do bloco estão extensamente formadas nesse tipo de conhecimento. Elas têm esse conhecimento e têm esse know-how de como fazer a preparação para que a cirurgia
ocorra da maneira mais segura possível. Ela perguntou também quanto tempo dura uma abdominoplastia e tempo de recuperação. Cada É caso é um individual, né? caso, né? A abdominoplastia tem as alterações que cada paciente apresenta diferente. Mas, em média, em minhas mãos, umas 4 horas, 4 horas e meia. Eu sou um cirurgião extremamente detalhista e as partes principais da cirurgia são feitas por mim. Então, realmente não dura menos do que uma abdominoplastia completa, menos que 4 horas e meia, não, por aí. Excelente. É um artista mesmo. É como Obrigado, as Ana. pacientes falaram aqui, que é um artista. A Edna agradeceu aqui os esclarecimentos. Ah, Ô, que bom. professor, fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer esse bate-papo. Achei muito importante, né? Esclareceu muitas dúvidas, tanto dos pacientes, dos seguidores e as minhas também. Que Eu, por bom. exemplo, não sabia dessas questões da mini lipoabdominoplastia, são termos novos, né? Para mim, Ah, geralmente é quem está procurando também, né? Que vai se informando sobre determinado tipo de cirurgia, né? isso. Tem que tomar muito cuidado com as informações de internet, né? É, Existe muita coisa que falta com a verdade, né? uhum, O melhor é procurar um cirurgião que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um cirurgião confiável, seguir indicações para que aquela informação seja dividida com o paciente por um profissional capacitado. uhum, com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente vê muita polêmica, né? Hoje eu vejo muita polêmica, por exemplo, da lipo HD. Eu tenho pacientes que chegam acima do peso e querem fazer uma lipo HD para ficar com gominhos. Aí eu ainda fico brincando com gente, mas para ficar com gominho, você tem que ter o gominho. Tem que É isso mesmo. trabalhar essa E o musculatura da músculo, abdômen. né? É, O e o gominho músculo. é pelo músculo. É Gominho pelo de músculo. gordura não vai Não durar tá, nada, vai não, durar né? nada, não. Aí eu falo, gente, mas vão trabalhar esse gominho na academia? É isso Que, mesmo, né, que a longo prazo é isso que vai se sustentar, com né? certeza. Então, assim, são muitas polêmicas, não sei muito sobre esse assunto, mas acho que é sempre importante que a gente oriente, né, o paciente para procurar realmente um profissional qualificado, um profissional como o senhor, que é renomado e que sabe o que está falando, para poder esclarecer, né? Obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer, uma honra poder fazer esse bate-papo aqui com o senhor. Queria saber se tem alguma consideração, mais algo que eu não tenha perguntado, que você queira falar. Não, Aninha, foi ótimo. Eu fiquei muito feliz de fazer essa live com você. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para as nossas seguidoras, nossos seguidores, e que foram informações importantes. Eu agradeço demais o seu convite, agradeço a sua simpatia, Eu que sua agradeço. competência. Isso torna as nossas lives muito mais fáceis, né? Muito Eu obrigada, agradeço professor. demais. Eu que agradeço. Agradeço o seu tempo, né? Que não é fácil. Ainda arrumar um tempinho na agenda para poder vir aqui fazer esse bate-papo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua humildade, né, em vir aqui fazer a live com a sua ex-aluna e estar aqui com o seu tempo disponível para poder esclarecer, né, as dúvidas de tantas pessoas. Né? Não é à toa que o senhor é tão admirado. Muito obrigado. É uma ex-aluna que hoje é uma profissional competente e respeitada. Então, um Muito prazer muito obrigada. grande fazer Muito obrigada. essa live com você. Foi Prazer, um grande professor. prazer. Foi uma honra, viu? Muito obrigada. Boa noite. Manda um abraço para a Cristina, que ajudou que essa live Isso, com certeza. acontecesse. Um Cristina e abraço para o Bruno. Bruno também. Mando sim, pode deixar, mando sim. Um grande abraço, boa noite, viu? A live vai ficar salva.
Vou salvar ela aqui na minha linha do tempo, depois eu tento mandar. Eu vou ver como que faz para compactar, para poder te mandar também, para poder Tá bom. colocar no seu Agradeço muito. Instagram. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada também a todos, né, que estão aqui com a gente até agora, que estão nos assistindo, que participaram, né? E tenho certeza que vocês também, essas perguntas que vocês fizeram, são perguntas de muitas pessoas e ajudaram a esclarecer, né, muita coisa para muita gente. É importante a gente levar essa informação, né, de qualidade. Eu agradeço também a todas as pessoas que participaram, a todos os nossos seguidores e outras pessoas que participaram. Foi um grande prazer Grande estar aqui prazer. com vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Um Boa noite. abraço, um Um abraço. Tchau, abraço. tchau. Tchau. Outro, tchau, tchau.